Salve Maria, meus irmãos. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que eu acho que gera bastante dúvida entre os fiéis católicos e que também é um pouco negligenciado por muitos, que é a confissão. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno relato e uma pequena orientação sobre como realizar a confissão de maneira correta e o cuidado que devemos ter na hora de fazer uso desse sacramento, né? De buscar esse sacramento. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui me confessar, há anos atrás, eu tinha muitas dúvidas de como realizar essa confissão. E eu me lembro também de sentir uma vergonha muito grande, ao ponto de quase não querer me confessar. Afinal de contas, eu ia estar compartilhando partes da minha vida pessoal com uma pessoa que eu não conhecia e que a partir daquele momento passaria a conhecer detalhes íntimos da minha vida. Esse era o meu pensamento antes de começar a estudar um pouco mais sobre a confissão, de entendê-la como um sacramento, como um sinal da graça de Deus em nossas vidas e do amor de Deus, já que Ele está disposto a perdoar nossos pecados. E quando eu passei a estudar profundamente a Igreja Católica, eu passei a ter uma compreensão muito melhor e buscar a confissão com muito mais gosto na minha vida. E eu vejo que muitos católicos, infelizmente, negligenciam a confissão, talvez por uma certa ignorância, por uma falta de aprofundamento na fé, advinda talvez também de uma catequese muito rasa ou uma falta de catequese durante toda a sua vida enquanto cristão. Então é um problema que deve ser tratado pela igreja e pelos catequistas, pelos padres, os sacerdotes, porque, afinal de contas, a confissão é um sacramento e deve ser tratado com um zelo, com um cuidado, com amor que deve ser tratado. Muitos católicos, eu observo, que tornam a confissão quase que um bate-papo com o padre, uma conversa entre velhos amigos, e aí acabam falando de tudo, menos sobre o pecado, menos sobre buscar o arrependimento e voltar a ter aquela amizade, a comunhão com Deus. Então isso acaba gerando uma confusão da mente das pessoas. Eu observo também que muitas pessoas acabam, às vezes, envergonhadas em relatar os seus pecados para o padre. E isso é um empecilho muito grave que você deve cortar da sua vida. Existe uma frase que eu não sei a quem é atribuída, mas que vai dizer o seguinte: o demônio, ele tira a sua vergonha na hora de você realizar o ato pecaminoso, mas ele devolve essa vergonha na hora que você precisa confessá-los a Deus. E é exatamente isso que acontece. Eu mesmo já fui tomado pela vergonha muitas vezes e até hoje tenho vergonha. Mas a partir do momento que eu busquei conhecer a confissão, do que se trata a confissão, essa vergonha se tornou menor do que a minha vontade, do meu amor por Jesus Cristo. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que ter entendimento, né? Compreender a importância do sacramento da confissão nas nossas vidas e por que Deus pede que nós nos confessamos para os padres, não é? Esse é outro problema também que eu vejo muito, que muitas pessoas acham que basta ter um momento pessoal, sozinho, e durante uma oração conversar com Deus, mostrar os seus pecados para Deus, sem ali ter a intercessão de um padre, para que seus pecados sejam perdoados. Mas não, Deus é muito claro quando diz que devemos confessar os nossos pecados aos sacerdotes que Ele deixou para nós nessa terra, para sermos levados até Ele. É tanto que se você pegar a sua Bíblia, né, se você tiver uma Bíblia, abra ela aí, em João, capítulo 20, no versículo 21 ao 23, Jesus vai dizer o seguinte: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está enviando os seus discípulos para uma missão, para completar a sua missão, para participar da sua missão evangelizadora e salvífica também, para que eles tenham participação nesse plano e para que eles fundem as primeiras comunidades católicas, para que eles façam com que a igreja cresça, se espalhe pelo mundo.
E aí ele também dá autoridade para esses discípulos, para que eles perdoem os pecados daqueles que procurarem eles, e que, se for também necessário, que eles retenham o perdão desses pecados para aquelas pessoas que talvez não se mostrem verdadeiramente interessadas em obter esse perdão. Então vejam que Jesus dá plena autoridade aos seus discípulos. Então os discípulos não têm autoridades por conta própria, né? Não é mérito deles mesmo, mas a autoridade é algo dado a Deus para eles, é um poder dado por Deus para eles. E é por esse motivo que nós, católicos, devemos buscar um padre para confessar os nossos pecados. Porque Jesus quis assim. O texto é claro, ele não dá brecha para interpretações pessoais. Então, se você é católico, pare de querer se confessar sozinho, que você não tem autoridade para isso. Você tem que buscar um padre. E aí, né, a gente vai para outros passos necessários que você tem que ter noção para poder se confessar de forma correta. Então, agora que você sabe a importância do sacramento da confissão para a sua vida, você pode estar se perguntando, então, quando é que eu devo me confessar? O que acontece na minha vida que eu deva procurar um sacerdote para me confessar? Sempre que você cometer um pecado grave. E o que é um pecado grave? Para um pecado ser grave, ele tem que carregar 3 características. Ele tem que ser de matéria grave, ou seja, o ato pecaminoso por si só já é um ato de gravidade. Então, por exemplo, você cometer algum ato agressivo contra a vida de alguém. Pecado contra a castidade. São todos pecados graves. Então, sendo esse pecado cometido por si só, carregando uma gravidade, ele já se enquadra também como pecado grave. Além dessa característica, você tem que ter o pleno conhecimento, ou seja, você tem que ter a noção de que esse ato praticado é um pecado grave, e pleno consentimento, ou seja, você tem que consentir com esse ato. A prática dele por você tem que ser por vontade própria, nada que ninguém tenha lhe forçado a realizar, mas que você, além de conhecer que aquilo é um pecado grave, você fez uma escolha de praticar esse ato, mesmo sabendo de sua gravidade. Tendo essas 3 características, você cometeu um pecado grave, e esse pecado deve ser confessado junto a um sacerdote. Existe também, além dos pecados graves, os pecados veniais, que são pecados leves. Por exemplo, você contou uma pequena mentira para alguém e essa mentira não resultou em nada grave, né? Foi uma mentirinha ali de leve. É um pecado, mentir é um pecado. O pecado da gula. Você comeu demais em uma festa, estava cheio, comeu demais, olho gordo só. Um pecado, é um pecado leve. Esses pecados, geralmente, sempre, na verdade, eles são perdoados durante a missa. O que não significa que esses pecados devam ser negligenciados, pelo contrário. São nos pequenos pecados que devemos ter atenção, porque esses pequenos pecados também podem vir a se tornar pecados graves a depender da sua intenção. Por exemplo, uma mentira, como eu disse, não é um pecado grave por natureza, né? Pode ser um pecado venial. Mas se a partir da sua mentira você teve a intenção de ferir alguém com essa mentira, se você contou uma mentira sobre alguém, essa mentira machucou essa pessoa, de alguma forma resultou em um atentado contra a vida dessa pessoa, você cometeu um pecado grave. Porque você teve a intenção de machucar essa pessoa com a sua mentira. Então vejam que eu não posso negligenciar os meus pecados veniais porque são pecados mais simples, que não carregam essa gravidade. Mas é neles que você deve ter atenção, porque eles podem se tornar uma bola de neve, né? Você vai negligenciando e esse pecado vai crescendo, você não vai percebendo que ele já está quase te engolindo, e quando você se dá por conta, você já está totalmente imerso em um pecado grave e não tem nem plena noção disso. A igreja também recomenda que você se confesse obrigatoriamente pelo menos uma vez por ano, mas, pessoalmente, eu acho isso muito pouco. E eu já caí nesse erro de me confessar uma vez por ano e você acaba negligenciando totalmente os pecados, a sua vida espiritual. Então, uma confissão por ano eu acho pouco. Eu acho que sempre que houver a necessidade de você parar um pouquinho, pensar nos seus pecados, se você realizou um pecado grave, você deve buscar a confissão. Então, pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, enfim. Mas tentar
fazer com que seja mais do que uma vez ao ano, que eu acho muito pouco, e corre risco de você acabar negligenciando esse sacramento tão importante para as nossas vidas. E além disso tudo, é muito importante que você saiba se preparar antecipadamente antes de correr a um padre para realizar a confissão. Então, a primeira coisa é você realizar um exame de consciência. Esse exame de consciência é um ato onde você vai se recolher em silêncio, entra no seu quarto, fecha sua porta, pega uma folhinha, um papel, pega os 10 mandamentos e começa a refletir sobre os seus atos, sua vida. E lendo aqueles 10 mandamentos, você vai ver se feriu algum desses mandamentos, cometendo algum pecado. Então é um ato de reflexão. Você vai olhar para si mesmo e ver se cometeu algum ato pecaminoso, de natureza grave ou venial, mas que tenham ferido os 10 mandamentos, ou o mandamento do amor de Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é um ato simples, mas que requer atenção. Então se recolha no silêncio e pense sobre sua vida, sobre os seus atos, baseado nos 10 mandamentos e no mandamento do amor de Cristo. Além do exame de consciência, é necessário também que você tenha um arrependimento sincero do seu pecado. Quando você comete um pecado e tem a noção de que isso é pecado, você tem que também suscitar no seu interior um arrependimento por ter cometido esse pecado. E esse arrependimento não pode vir por medo de ser condenado ao inferno, por medo de algum castigo divino. Não. Seria um arrependimento imperfeito. O arrependimento ele tem que vir por amor a Deus. Ou seja, você cometeu um pecado e se arrepende porque você feriu a Deus. Porque o seu pecado adicionou chagas ao corpo de Cristo. E você feriu a Cristo por isso. Um Cristo que se entregou à morte de cruz por você. Então esse arrependimento tem que ser um arrependimento sincero e um arrependimento movido por amor a Deus. E também algo que parece óbvio, mas você tem que ter o propósito de não mais pecar. Quando você confessar os seus pecados, você tem que ter esse propósito de fazer de tudo, fazer o máximo na sua vida para não cair novamente nesse pecado. É um esforço que você vai fazer, são sacrifícios que você vai fazer na sua vida para que esse pecado não domine você e para que você não se torne escravo desse pecado. Então esses 3 elementos, o exame de consciência, o arrependimento sincero e o propósito de não mais pecar, é o que vão fazer com que a sua confissão seja válida e com que você faça um bom uso do sacramento da confissão. E após todo esse processo, que pode parecer um processo chato e demorado, mas que é extremamente necessário para que sua confissão não seja feita de qualquer jeito e que seja feito algo empurrado com a barriga. Então, após tudo isso, você pode procurar o seu padre na sua paróquia, na sua comunidade e realizar a confissão. E aí tem aquela formulazinha básica, né? Padre, perdoai-me porque pequei. Faz tanto tempo que eu não me confesso, e aí você diz, faz meses, anos que não se confessa, se nunca se confessou. O padre vai dar um ato, vai escutar a sua confissão, vai dar um ato de contrição para que você recite. Se você souber, você pode pesquisar na internet várias fórmulas de ato de contrição. Ele vai botar alguma penitência para você, alguma oração, enfim, várias penitências que ele pode estar colocando para que você exercite o seu arrependimento também e busque também crescer na fé por meio dessa penitência. E também o padre ele vai lhe dar a absolvição se ele vê sinceridade na sua confissão e se ele vê um arrependimento sincero. Porque é raro ver isso, mas possa ser que o padre não lhe dê a absolvição dos seus pecados, porque ele talvez não veja sinceridade no seu arrependimento. É raro isso acontecer, mas possa ser que aconteça. Então veja que devemos ter um cuidado muito grande na hora de se confessar. Não é algo que deve ser feito de qualquer jeito, não é algo que deva ser feito por medo só de condenação, mas por amor a Deus. E é algo que eu devo guardar no meu coração e ver como um presente de Deus para nossas vidas, como uma graça realmente visível em nossas vidas do amor de Deus. Então, se confessem, pessoal, busquem a confissão, mas principalmente façam por amor a Deus e façam da forma correta. Não pode ser feito da forma que eu quero, da forma que você quer. É da forma que Jesus nos ensinou e da forma que Ele deixou e que Ele passou por meio dos seus apóstolos, dos seus discípulos, por meio da sucessão apostólica, chegando até nós no nosso tempo atual.
Então, não negligenciem o sacramento da confissão em suas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido claro. O intuito desse vídeo é ser algo simples realmente, mas se houver necessidade e houver mais dúvidas, eu posso estar fazendo outro vídeo um pouco mais detalhado, um pouco mais informativo. Basta vocês deixarem nos comentários aqui as dúvidas de vocês e a gente pode ir compartilhando as experiências e eu posso estar fazendo essa catequese online com vocês. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.